Olá, é muito bom estar de volta com vocês. Meu nome é Eric, sou presbítero da Assembleia de Deus do Ministério de Taubaté, na cidade de Caxambu. Eu quero deixar aqui um pequeno vídeo e uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida, a vida dos seus e a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. E hoje eu quero compartilhar convosco uma palavra no livro de Eclesiastes, que fica no Antigo Testamento, no capítulo de número 3, do versículo 1 ao 8, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra que eu quero deixar a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando no canal do YouTube, tem por tema as fases do cristão. Eu quero que você seja abençoado, que você venha aprender com este estudo que estaremos ministrando agora, neste momento, a você, a sua família, a todos que estão aí nos prestigiando. Uma pequena introdução, falando a respeito das fases do cristão. Eu quero dizer que Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de toda pessoa na Terra. Ou seja, o crente ele deve entregar-se a Deus, ele deve se colocar nas mãos de Deus, ele deve se entregar totalmente ao serviço do Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois Deus, em sua vida, na minha vida, Ele tem um plano para cada um de nós. E nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Quando nós aprendemos no começo, desde pequeno, a orar, a oração do Pai Nosso, sempre falamos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma oração muito séria, é um modelo de oração. Quando nós falamos seja feita a tua vontade, talvez a vontade de Deus possa não ser a nossa vontade. E é aí em que o homem de Deus, a mulher de Deus, é aí que eles são provados para ver se realmente eles são fiéis e estão na vontade de Deus. Dentro desta palavra, num primeiro tópico, eu quero dizer o seguinte, que o tempo, ele é importante. Dentro do tema, as fases do cristão. O tempo, ele é fundamental em nossa vida. Pois todas as experiências listadas nestes versículos que lemos, elas são apropriadas, E são apropriadas em certas épocas. Ou seja, tudo tem um tempo certo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é para o bem do homem. Tudo que Deus faz é para o bem da sua criação. E o segredo para se ter paz com Deus é descobrir, aceitar e apreciar o tempo perfeito de Deus. Este é um segredo para que nós possamos descobrir, aceitar e apreciar o tempo perfeito de Deus. Qual é o segredo? O segredo é procurar
ter paz com Deus, ter paz com os nossos irmãos, ter paz com o nosso próximo, ter paz com os nossos vizinhos, é procurar andar de mão dada, ainda que seja difícil no dia a dia da vida do ser humano, na sua vida, no seu relacionamento com o próximo. Mas é preciso procurar a ter paz uns com os outros e principalmente ter paz com Deus. Aquele que não age assim, ele corre perigo, pois o perigo está em duvidar ou ressentir-se em relação ao momento do Senhor. Isso pode levar a pessoa ao desespero. Exatamente, isso mesmo. Isso é uma coisa que pode levar o indivíduo ao desespero, quando ele não age desta forma, procurando ter paz com Deus. Leva o homem à rebelião, ele acaba se rebelando contra o Criador. Leva o homem a seguir em frente sem o conselho de Deus. E aí é que é o perigo. Por quê? Deus disse certa vez, Deus disse para Adão: olha, Adão, de todas as árvores você pode comer do fruto, mas aqui está no meio do jardim, você não deve comer. Então, se Adão tivesse seguido o conselho de Deus, ele não teria caído em pecado. Às vezes um homem, ele trilha por caminhos difíceis, por caminhos tortuosos, ele passa à beira da morte, alguns até perdem a vida. Por quê? Porque não seguem, porque não obedecem e porque não ouvem o conselho de Deus, o conselho do Criador. Às vezes, nós enfrentamos problemas que parecem contradizer os planos de Deus. Isso é uma coisa interessante. Parece que são barreiras para não crermos nele, mas devem ser vistos como oportunidades para descobrirmos que sem Deus não há solução. Que sem Deus não há solução para nenhum tipo de problema. Então, o que acontece? Muitas das vezes Deus coloca provações de nossas vidas, em nossos caminhos, para mostrar para nós que Ele está conosco. E às vezes o homem, ele acha que naquele momento mais difícil, que Deus não está com ele. Não, é exatamente neste momento, Deus está provando que está conosco. Tá? Então, para a gente ir entendendo, as nossas fases, as fases na vida de um cristão, às vezes parecemos, por exemplo, com a Lua. Veja que a Lua ela tem algumas fases, né? À medida em que ela se move em sua órbita ao redor da Terra, o que acontece? A Lua mostra fases que variam conforme a sua posição em relação ao Sol, durante determinado período. Então, a gente vê que ela tem algumas fases e que são muito interessantes e que a gente acaba aprendendo que a nossa vida é semelhante, parecida, com as fases da Lua. Nós também mudamos de fase. Que é isso, irmão? Mas como assim mudamos de fase? Ao momento que a pessoa está, por exemplo, na primeira fase, há momento que uma pessoa, que o cristão, ele está como a Lua nova. Ou seja, a face que a Lua apresenta para a Terra está completamente na sombra. Qual é a relação do cristão com a Lua nessa fase em que ela está completamente na sombra? Veja bem, a pessoa está sendo renovada no silêncio. É aí que, muitas das vezes, o ser humano ele não consegue compreender. Quando ele está passando um problema, ele acha que está sozinho. Ele acha que ninguém está olhando para ele. Há lutas, meus irmãos, há lutas que você vai ter que enfrentar sozinho. Não pense que as pessoas te abandonaram, que os irmãos te abandonaram, não. Tem luta que você tem que passar sozinho. Tem luta que você vai passar na prova, no deserto, sozinho, sem ninguém levantar a mão para você. Aí você não abre a sua boca para murmurar, dizendo que todos te deixaram, que no momento mais difícil todos te abandonaram, que não, que nesse momento Deus não permite nem mesmo que um irmão se chegue a nós. Por quê? Deus, ele não dá luta, ele não dá provações que nós não podemos suportar. Nas sombras das asas do Senhor. Quando você estiver passando por este período, saiba que você está sob as asas do Senhor. O que acontece neste estágio? Veja bem,
elas não compreendem este momento de silêncio. Há uma série de conflitos. Algumas pessoas vão até dizer que o irmão de tal está em pecado, o irmão fulano de tal, ele está andando de forma errada, por isso que está fazendo essa prova. Não, saiba de uma coisa, você está numa fase totalmente assombreado. Ou seja, Deus está tratando com você no silêncio. Mas fique firme, porque Deus vai te abençoar. Todas as ferramentas espirituais estão nas mãos do Senhor para ajuste. Agora, neste período, nessa fase de lua nova, ou seja, essa fase que você está sendo tratado completamente na sombra, as ferramentas estão nas mãos do Senhor, não estão nas suas mãos. Deus está te ajustando daqui, Ele ajusta dali, Ele diz, olha, agora eu vou fazer isso com o meu servo, com a minha serva, eu vou ajustar, eu vou tirar esse pedacinho de egoísmo, vou tirar esse orgulho que está prejudicando a minha serva, meu servo, e o Senhor começa a ajustar agora, para que você fique melhor na presença dele. Segundo os que veem somente pela ótica humana, o cristão está acabado, gelado e sem brilho. Quando você olha à noite e que a luz está nesse período, o que parece? Dá um ar assim diferente, meio tristonho. E assim é a vida do cristão. Eles estão no período de silêncio. E aqueles que olham somente pela ótica humana, ele vai ver o quê? O irmão está acabado, o irmão está gelado, o irmão está sem brilho, o seu brilho não aparece. Por quê? Porque Deus está tratando com você naquele período de silêncio. Isso é muito importante você ficar atento para isso. Mas os críticos, eles não vão perguntar ao Senhor o porquê da falta de brilho exterior. Eles não vão perguntar para Deus, olha Deus, por que o irmão tal ele está sem brilho? O que acontece com ele? Não. Muitas pessoas só sabem criticar. Mas não se preocupe, você está sendo tratado no silêncio. Se perguntarem e aparecerem e esperarem a resposta de Deus, não vão ouvir o Senhor falando dessa forma. O meu servo, eles vão ouvir o Senhor falando dessa forma. O meu servo está em tratamento especial. Se chegar um indivíduo e perguntar assim, ó Deus, por que o irmão fulano de tal, por que a irmã fulano de tal está sem brilho neste momento? O que está acontecendo com ela? Parece que está gelado, parece que está sem brilho, parece que está frio. Eu vou dizer assim, é que ele está sendo tratado de forma especial nas minhas mãos. Exatamente isso que o Senhor vai dizer. Então não se preocupe. Agora vem a segunda fase da lua. A segunda fase do cristão. A lua, na segunda fase, ela está na fase crescente, chamada de quarto crescente. Ela mostra apenas a metade do globo iluminada. Olha que coisa interessante. Na segunda fase, o cristão depois do recolhimento espiritual, ou seja, depois daquele momento, na sombra, então, depois daquele momento do recolhimento espiritual, veja bem, começa agora a mostrar só a metade das muitas experiências que teve com Deus, nos momentos de sombras, durante as muitas provas. Agora ele começa a mostrar só um pouquinho daquilo que Deus tratou com ele, daquilo que ele aprendeu com Deus, das experiências que ele teve com o Senhor. Ele começa a mostrar agora a metade daquilo que Deus fez com ele. Por isso, ele só aparece aquela parte linda que foi iluminada pelo Senhor. Olha que coisa interessante. Deus começa a iluminar a metade da vida. E alguém vai olhar e vai dizer, nossa, mas que coisa linda, que brilho extraordinário. Aí você pode dizer assim, não, isso é só o começo. É só um pedacinho do que Deus tem para fazer na minha vida. Agora você vai começar a ser contemplado de forma diferente. As pessoas não vão te olhar de outro jeito. Elas vão olhar assim, poxa, ele está mudando, ela está mudando, porque está na segunda fase. Vem a terceira fase, que é a lua cheia, mostra toda a sua superfície iluminada. O cristão, quando entra nesta fase, meu querido, uma coisa interessante, a terceira fase, o céu começa a brilhar totalmente, seu brilho alcança todos os lugares. Você já contemplou à noite a lua? Que coisa mais linda, quando ela está cheia, o seu brilho no céu irradia luz para todos os lados. Assim é com o cristão nessa terceira fase. A lua cheia, ela é um período glorioso,
pois todos admiram e são inspirados a compor músicas, poesias, quando passam a contemplar aquele lindo brilho incandescente das noites estreladas. Por exemplo, os apaixonados, aquelas pessoas que são apaixonadas, né, ficam encantados, olham para o céu, ao contemplar aquele luar esplendoroso, maravilhoso, né? Uns falam poesia, outros compõem músicas e falam de amor, porque é o brilho, é a coisa mais linda. E na vida do cristão é dessa forma. Todos vão olhar para você, vão te admirar. Que coisa tremenda, né? Há um hino na harpa cristã que diz o seguinte: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Então veja bem que no inário cristão, muitos hinos, lindos hinos, foram escritos em períodos de tribulação, em períodos de escuridão, em períodos de perseguição, em períodos de grandes provações. Mas Deus deu vitória a cada um dos seus servos, a cada um dos missionários, a cada um dos irmãos que trabalharam por essa terra, que semearam com o próprio sangue a palavra de Deus. E assim, meu querido, será com você, será comigo, será conosco, se nós nos abrimos e nos entregarmos totalmente a Deus. Aí vem a quarta fase na vida do cristão. A quarta fase da lua é o quarto minguante. O que acontece? Ela volta a mostrar meio globo iluminado. O que isso implica na vida espiritual do crente? Chegou o momento de mais uma reclusão, né? Nessa última fase, vai esconder-se novamente para um novo ajuste. Nós sempre precisamos estar nos ajustando, sempre precisamos ter um momento a sós com Deus, de intimidade, de nos santificarmos, momento de oração, momento de jejum, procurar a nos santificar na presença de Deus. Esse é o momento de minguar. A lua ela vai se escondendo debaixo da majestade, né, da majestosa sombra do Senhor. É isso que acontece conosco. Nós vamos nos escondendo debaixo da majestosa sombra da mão do Senhor, o Salvador. E o crente, ele sempre procura abrigo no Senhor. E eu vou findando por aqui esta palavra, concluindo. Se essas fases não estiverem no controle do Espírito Santo, os desastres serão certos, pois todos têm momentos de muito brilho, pouco brilho e até apagado. Atualmente, por qual fase você está passando, meu querido? Em sombras, crescendo, cheio de vitórias ou minguando? Que Deus nos ajude a ser fiéis, que possamos estarmos totalmente na dependência do Senhor. Então, se você estiver passando um momento de dificuldade, se você está passando um momento agora na sombra, no silêncio, não se preocupe, porque Deus está tratando com você. E eu deixo esta palavra a todos vocês. E logo mais postarei outro vídeo falando ainda de coisas tremendas da palavra do Senhor. E o próximo vídeo que estaremos falando será sobre o dilúvio. O que foi o dilúvio? Ele realmente aconteceu? De onde vieram as águas? Para onde foram? Existiram realmente dinossauros nessa terra? O que foi que aconteceu? Existem evidências ou não? Estaremos tratando disso aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado.